Fala pessoal, bem-vindos ao nosso tempo tão precioso. Eu agradeço pela tua companhia aqui. Desejo que nos próximos minutos Deus fale profundamente ao teu coração. E eu já te convido a você pegar a sua Bíblia, abri-la comigo em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8. Apocalipse, o último livro da Bíblia, e eu tenho um carinho muito grande por esse livro. Eu particularmente tenho um carinho mais especial ainda pelos capítulos 2 e 3, porque é um texto onde João escreve para as 7 igrejas da Ásia. E nós fizemos uma série de estudos sobre as cartas enviadas para essas igrejas, lá no Discipulado Bíblico, que eu lembro que antes de começar essa série, são 7 igrejas, né? Então foram 7 semanas, e eu pensava assim, será que o pessoal vai ter ânimo para poder acompanhar essa série? E na verdade foi a minha opinião, na minha preferência, a série mais empolgante que nós fizemos lá no Discipulado Bíblico Online, que fica no canal da Lírio Armação, a nossa igreja local. Coloca no YouTube, tem uma playlist lá sobre todas as igrejas de Apocalipse, que está registrado capítulo 2 e capítulo 3, inclusive esse texto. E esse texto, ele carrega uma expressão que é muito poderosa, mas é muito desperdiçada pelos cristãos. Você já vai entender o que eu estou querendo dizer nos próximos minutos. Vamos lá? Apocalipse 3, versículos 7 e 8. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Perceba que esses dois versículos, eles começam da seguinte forma: o endereçamento da carta, a carta à igreja de Filadélfia, e aí começa com a intitulação de Jesus. São adjetivos que intitulam Jesus, né? Aquele que é santo, aquele que é verdadeiro. E aí começa a ter uma mudança de intitulação, uma mudança de adjetivo para algo bem específico. O que tem a chave de Davi, o que abre porta, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Não tem expressão porta aqui. Mas como no outro versículo, versículo 8, tem Jesus dizendo: pus diante de ti uma porta aberta, então você já deve ter ouvido muitas vezes a seguinte frase: Deus abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. E essa expressão é maravilhosa. Mas, Thiago, por que você falou que ela é uma expressão muito desperdiçada pelos cristãos? Então, essa expressão tem duas faces: abrir portas que ninguém consegue fechar e fechar portas que ninguém consegue abrir. Normalmente, essa expressão ela é invocada para trazer um encorajamento, para trazer um ânimo para alguém que recebeu uma promessa, mas ainda não a alcançou. Então você fala para alguém assim: olha, Deus abre porta que ninguém fecha, no sentido de que se Deus prometeu para você, homem nenhum, circunstância nenhuma, nem o inferno inteiro é capaz de fechar uma porta que Deus abriu. E eu desejo de todo o coração que você receba isso no teu coração como um incêndio, que você receba isso na tua mente, tome posse dessa palavra, porque realmente Deus abre portas que ninguém pode fechar, elas permanecerão abertas sobre tua vida. Agora, um outro porém é se você vai entrar por essa porta. Por quê? A porta é Deus que abre, mas é você quem entra por ela. Então essa frase é tão forte, essa expressão, esse sentido é tão forte, que normalmente os cristãos param por aí. Mas a segunda parte, o fato de Deus fechar portas que ninguém abre, também é tão poderoso quanto. Eu sei que muitas pessoas interpretam esse sentido como se fosse uma birra de Deus, sabe? Deus ficou birrado, está chateado com alguém, chateado com alguma nação, e aí fechou a porta e ninguém vai tirar aquela chateação de Deus, ninguém vai fazer ele abrir. Gente, o fechar portas de Deus pode sim, em alguns momentos, envolver a ira de Deus, mas existem outros dois aspectos que você precisa entender. O primeiro é o aspecto do livramento. Tem portas que Deus vai fechar sobre sua vida que você só vai entender o motivo do fechamento anos depois. Eu leio esse texto e rapidamente já me vem
diversas situações que eu vivi, que na hora eu até confundi, como muitos cristãos confundem, dizendo assim, o diabo está se levantando, né? As circunstâncias não me deixam vencer. Mas na verdade, anos depois, o tempo se passou e eu pude perceber que foi o Senhor me trazendo o livramento. E ali eu pude desfrutar de gratidão pelo cuidado de Deus. É a mesma coisa de um pai que não deixa o filho pegar na tomada, colocar o dedo na tomada, a criancinha ali. A criança pode até ficar chateada com o pai, mas depois ela cresce e ela percebe que aquilo era um ato de amor, um ato de livramento da parte de Deus. Essa é a primeira coisa, livramento. A segunda coisa, eu lembrei exatamente por assistir uma entrevista de um dos caras mais conhecidos do Brasil atualmente. Eu estou falando de Thiago Nigro. Talvez ele seja o influenciador digital mais conhecido do Brasil no assunto finanças, no quesito finanças. E ele tem uma história muito bacana, tem ensinamentos muito bacanas, é um cara muito próspero. E eu estava assistindo uma entrevista dele, até gosta muito de Bíblia, né? Comenta muito Provérbios, comenta muito Eclesiastes. Não sei qual é a religião, qual é a fé dele, mas ele gosta muito de Bíblia. E aí, ele dando uma entrevista, ele deu um dado que inicialmente me chocou. E talvez você vai ficar chocado também quando ouvir o que eu vou dizer. Atenção, cerca de 99,9%, isso aqui é estatística, tá? Não é forma de falar, é estatística. 99,9% das empresas que abriram nos Estados Unidos nos últimos 100 anos faliram. E aí você pensa, mas os Estados Unidos é um dos melhores lugares do mundo para empreender. E mesmo assim, nos últimos 100 anos, 99,9% das empresas criadas lá faliram. E aí o entrevistador perguntou assim, mas você deve ter começado a empreender por um propósito de vida, né? Você que está num contexto cristão deve falar isso como qual o meu chamado, qual o meu ministério, qual a minha vocação, o sentido da vida. E aí o Thiago deu uma resposta muito interessante que tem a ver com o que Deus quer ministrar ao teu coração. Ele falou assim, olha, eu comecei a empreender, se você olha essa estatística, 99,9% dos que criaram a empresa faliram. Então não é uma coisa, matematicamente, não é uma coisa muito inteligente empreender, porque todo mundo está falindo, todo mundo está se dando mal. Mas eu comecei a empreender não por propósito, por sentido de vida, por ter algo transcendental, mas porque eu queria ser um bom funcionário de um banco de investimentos. E bati na porta de todos e todos eles me negaram a oportunidade. De modo que só me restou abrir o meu próprio negócio. Então ele abriu o seu próprio negócio, cresceu e hoje é uma das principais referências nessa área. Inclusive, ele até brinca, né, em alguns momentos, inclusive prestando serviço para esses bancos que outrora negaram uma oportunidade para ele. O que é que Deus quer nos ensinar através disso? É que muitas vezes Deus fecha a porta daquilo que você acha que é bom para que você passe a prestar atenção em oportunidades que te levarão ao extraordinário. É como algumas pessoas chamam de zona de expulsão, onde o próprio Deus te expulsa. E muitas vezes a forma que Deus tem para te expulsar de algum lugar é fazendo com que todas as portas naquele lugar se fechem para você. Porque se uma porta se abrir, você fica ali constantemente acomodado. Mas quando todas as portas se fecham, você se vê obrigado a dar um passo de fé. E muitas vezes, gente, é esse passo de fé que vai te fazer levar a tua vida para um nível, um patamar que você jamais imaginou. Observe, Deus abre portas que ninguém fecha, mas Ele também fecha portas que ninguém abre. E as duas coisas são extremamente positivas, são muito boas, porque tudo que Deus faz é bom. Ele é a própria bondade. Então, para pensar um pouco na tua vida, quais são as portas que Deus está fechando e começa a discernir ao teu redor se Deus não quer te fazer enxergar novas oportunidades que agora você não está enxergando. Mas essa porta vai permanecer fechada, você vai ser forçado a buscar novas alternativas e aí a tua vida vai explodir positivamente. Não é? Esse Deus é maravilhoso e é isso que eu quero compartilhar contigo nessa transmissão. Que você primeiro confie na bondade de Deus,
Segundo, tenha sabedoria para entender que nem sempre uma porta fechada é algo ruim. Terceiro, perceba as oportunidades que estão passando na tua frente, mas você não tem percebido porque está insistindo numa porta fechada. Desejo muito que o Senhor crave algo novo, uma esperança nova, um ânimo novo ao teu coração através dessa palavra. E para fechar, nós queremos orar aqui, quero orar junto com você, nós vamos clamar juntos ao Senhor. Eu creio que Ele está ouvindo a tua oração, eu creio que Ele está disponível para você. Une a tua fé com a minha e vamos clamar nesse momento. Pai de amor, muito obrigado, Pai, por esse entendimento, muito obrigado por esse discernimento. Eu te agradeço porque Tu és tão bom, que até em situações onde nós achamos que coisas ruins estão acontecendo, o Senhor permanece no controle. O Senhor permanece na condução. Eu oro, Deus, para que os nossos olhos estejam abertos a oportunidades que estão ao nosso redor, mas nós não estamos percebendo. Te clamo, Deus, para que o Teu Espírito possa nos guiar nisso, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe poderosamente. Shalom no teu coração. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e também deixa um comentário de como Deus ministrou teu coração através dessa palavra, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.